falando ao coração. Pela graça, bondade e misericórdia de Deus, chego até você para mais um Falando ao Coração, o programa nosso de cada dia. Tenho 1 hora para passar com você. Quero fazer dessa 1 hora um tempo especial de unção, de alegria, de comunhão, de muito poder, de milagres, maravilhas, que são operados por Deus na vida daqueles que buscam a Ele de coração. Que você possa fazer deste programa o seu encontro desta segunda-feira com Deus, o seu momento devocional de hoje, o seu culto diário a Deus e receber dele bênçãos novas, importantes e gloriosas para a sua vida. Durante o programa eu faço 3 orações. Em cada oração eu procuro ministrar a bênção de Deus sobre você. Na primeira oração eu peço a Deus para abençoar a sua vida, sua casa, sua família, seus sonhos, seus projetos. Na segunda oração eu peço a Deus para curar você que está enfermo, está doente, está acamado. Na terceira oração eu vou apresentar o seu nome e os nomes que você passar para mim diante de Deus no altar da intercessão. Então você, para que eu tenha estes nomes aqui para serem apresentados diante de Deus, precisa ligar. E os telefones para você ligar eu passo em seguida. Vamos lá? 0300 3131 601. Repetindo, 0300 3131 601. Caso você use bônus das companhias telefônicas, anota aí um outro número. 0 operadora 62 3221 0000. 0 operadora 62 3221 0000. Você de Goiânia e região metropolitana, é só ligar 3221 0000. 3221 0000. Liga, coloca o seu nome e os nomes que você desejar colocar diante de Deus no altar da intercessão e com muita alegria nós vamos orar juntos, intercedendo a Deus a favor de todas estas pessoas. Saiba, orar é um exercício importante, porque na oração você fala com Deus. A intercessão é aquela oração a favor de uma outra pessoa. Você pede para você orando, pede para outros intercedendo. E Deus ouve tanto a oração como a intercessão para que bênçãos e milagres sejam concedidos a todos os que são apresentados diante dele no altar da intercessão. Durante o programa eu tenho também mensagens bíblicas. Quero anotar os textos das 3 mensagens de hoje. Vamos lá. 2 Coríntios 4.1. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 1. É o primeiro texto de hoje. O segundo texto é Mateus, capítulo 7, versículo 33. Mateus 7, 33. Terceiro texto bíblico de hoje, Salmo 123. Salmo 123, o salmo de campanha desta semana. Já são 557 semanas propondo aqui as campanhas dos salmos. Eu quero que você faça a campanha desta semana. É uma sugestão importante para você, para que você possa receber de Deus bênçãos novas. Veja que são 557 semanas propondo estas campanhas aqui no programa de televisão. E Deus tem abençoado pessoas por este mundo afora. Recebo ligações de todas as partes do Brasil e até fora do país, de pessoas semanalmente perguntando qual o salmo de campanha da semana. Porque estas campanhas destes salmos têm sido importantíssimas na vida de pessoas. E se você faz esta campanha, olha, você vai conhecer mais a Deus. Conhecendo mais a Ele, você vai ter mais fé. Tendo mais fé, você vai agradá-lo. Agradando, você vai receber força. Recebendo força, você vai ser como Davi, vitorioso. Na força de Deus, você vai vencer gigantes, você vai vencer ursos, você vai vencer leões, qualquer inimigo que levantar contra você. E a vitória será grande, garantida por aquele que pode todas as coisas. Faça a campanha do Salmo 123 e seja ricamente abençoado por Deus. Quarta-feira está chegando. Quarta-feira é dia de culto especial na Betel, em todos os nossos templos. Na sede,
A juventude da igreja estará à frente do culto, será um culto vibrante, descolado, como dizem os jovens, muito abençoado para todos participarem. Estará inclusive cantando neste culto a cantora Josiane, que virá especialmente para brilhantar esta reunião. Quero convidar você a participar nesta quarta-feira, 8 da noite, Santuário Betel, Avenida T3 com a T8, Setor Bueno, de um culto vibrante, abençoado e vitorioso. É Deus realizando uma grande obra, pronto para operar na sua vida, abrindo portas para que você possa passar por elas e cantar o cântico dos vencedores. Quarta, portanto, eu te espero na Betel para juntos vivermos momentos intensos e maravilhosos com Deus. Tenho durante o programa sempre apresentado testemunhos, porque nas orações que faço, nas ministrações, nas mensagens, eu tenho visto Deus operar milagres. E as pessoas que recebem estes milagres compartilham para que eu possa compartilhá-lo com você. Compartilham comigo para que eu possa compartilhar com você. E quando você ouve o relato de um desses milagres, você é tocado por Deus. Você é visitado poderosamente pela unção gloriosa do Espírito Santo e despertado a fazer o mesmo que estas pessoas fizeram. E desta forma buscar a Deus de todo o coração. Eu quero então ler estes testemunhos para que você possa ser despertado. Logo no início do programa, eu quero que você seja tocado por Deus a crer como estas pessoas creram e a buscar como estas pessoas buscaram e também ter um milagre para contar, uma bênção para relatar, algo para compartilhar que vai contribuir para que outras pessoas sejam também abençoadas por Deus. Estes testemunhos que recebo são relatos importantes daquilo que Deus está fazendo diariamente através do Falando ao Coração, porque o meu propósito é este, chegar todos os dias na sua vida, sempre neste horário, ao vivo, para declarar as bênçãos de Deus sobre você. Cumprimento você de todo o Brasil, que me acompanha pela Rede Boas Novas. Cumprimento você de Goiânia e região metropolitana, e diversas cidades do estado de Goiás que me acompanha pela TV Goiânia, de onde o programa é gerado. Cumprimento você também que me acompanha pela Fonte TV, cumprimento a você que me acompanha pelo rádio, você que me acompanha pela internet. Eu quero que você tenha o coração aberto para receber de Deus bênçãos novas e importantes para o seu viver. Você já é um dos nossos evangelistas associados? Saiba você que para fazer esse programa eu tenho custos altíssimos. E manter esse programa no ar é sempre um desafio. Desafio que eu compartilho com você para pedir a você para vir me ajudar. Seja você também um evangelista associado. É só ligar no número que você está vendo aí na tela. 0300 3131 601. Lembrando que ligar nesse número não tem custo de interurbano. O custo é de ligação local. Então você liga, coloca o seu nome no altar da intercessão, seja um evangelista associado e pode também compartilhar o seu testemunho. Pessoas que na sexta-feira atenderam o meu apelo e vêm assim me ajudar a fazer esse programa. Giovanni de Souza Fernandes, de Goiânia, Carolina Rocha Ferreira, de Vila Velha, no Espírito Santo, Nilva Maria da Silva, de Goiânia. A todos vocês, minha profunda gratidão, meu muito obrigado e que a mão de Deus esteja estendida sobre cada um, proporcionando as vitórias necessárias diante dos embates que, porventura, cada um de vocês esteja enfrentando, confiando que Deus pode todas as coisas. Vamos para os testemunhos. O primeiro é de Iris Costa, da cidade de Mozarlândia, aqui em Goiás. Ela diz que sofria com um problema no intestino. Fazia mais de 4 anos que ela estava com este problema. E mesmo tomando medicação, nada resolvia, não era curada. Colocou o nome dela no altar da intercessão. Fez a campanha dos Salmos e pediu na campanha dos Salmos e no altar da intercessão a Deus a cura para aquela enfermidade. Esse é o testemunho da Iris Costa de Mozarlândia. Veja o que ela diz. O Senhor Deus operou um grande milagre na minha vida. Através do programa Falando ao Coração, fiquei completamente curada. Esse é o testemunho vibrante da Iris Costa, da cidade de Mozarlândia, em Goiás. O segundo testemunho de hoje é de Maria da Conceição de Alencar, aqui de Goiânia.
Ela diz que a sua filha Mariene queria comprar uma casa, mas não tinha o dinheiro suficiente para comprar aquela casa dos seus sonhos, aquela casa que ela gostaria. O que ela fez? Faz como você deve fazer. Fez a campanha dos Salmos. E na campanha dos Salmos ela pediu a Deus para abençoar a sua filha. Deus ouviu o seu clamor. A sua filha conseguiu o dinheiro que precisava. Comprou a casa. Já está morando nesta casa. E o que é melhor, está muito feliz. Esse é o testemunho da Maria da Conceição de Alencar, aqui de Goiânia, que fez a campanha dos Salmos a favor da sua filha Mariene, para que ela pudesse adquirir a sua casa própria. E ela termina o seu testemunho dizendo: é com muito amor e gratidão que ela relata a bênção alcançada através do programa Falando ao Coração e agradece a Deus por ouvir as suas orações e operar este milagre na vida da filha Mariene, que conseguiu comprar a casa dos seus sonhos. Vamos para o terceiro testemunho. Almerinda Magalhães, de Campo Grande, Rio de Janeiro. A Almerinda diz que a sua irmã Amélia estava internada, correndo risco de vida em uma UTI de um hospital. Ela, a Almerinda Magalhães, que é de Campo Grande, Rio de Janeiro, fez a campanha dos Salmos e colocava todos os dias o nome da sua irmã no altar da intercessão. Deus operou um grande milagre. A sua irmã teve a saúde restaurada, já saiu do hospital, está em casa com a família, desfrutando de saúde e alegria. Olha só, é bênção demais de Deus, né? Qual foi a estratégia? Campanha dos Salmos e altar da intercessão. É assim, faz o que eu peço a você para fazer e você estará fazendo gestos importantes que sensibilizam a Deus. Gestos que levam você a ter mais fé no Senhor. Porque o gesto físico contribui com a atitude mental e espiritual de cada pessoa, para que ela possa exercer fé. E exercendo fé, recebe bênção, recebe milagres, recebe maravilhas operadas por Deus. Então veja, esse é o testemunho da Almerinda Magalhães, de Campo Grande, Rio de Janeiro. É assim, cada programa eu faço aqui relatos de testemunhos vibrantes que recebo de milagres operados por Deus. Se você precisa de um milagre, é hora de fazer o que estas pessoas fizeram. Faça a campanha dos Salmos. O salmo desta semana é o Salmo 123. Torna-se num evangelista associado, ou então coloca o nome no altar da intercessão, ou faça as três coisas, e aí você terá mais bênçãos para a sua vida. E os nomes já estão chegando aqui para mim. Recebo nomes de Aparecida de Goiânia, nomes de Goiânia, nomes de Manaus, no Amazonas, nomes de Bela Vista de Goiás, nomes de Senador Canedo, Goiás, nomes de Calcaia, no Ceará, nomes de Porto Velho, Rondônia, nomes de Belém do Pará, nomes do Rio de Janeiro, nomes de Alexânia, Goiás, muitos nomes de Goiânia. Estou esperando pelo seu nome também. Mais nomes chegando aqui para mim: Rio de Janeiro, Jacareí, São Paulo, Parnamirim, Rio Grande do Norte, Trindade, Goiás, Goiânia, Goiatuba, Goiás, de Paraty, Rio de Janeiro, o nome da Melissa Costa Gonçalves, que está aniversariando hoje. Parabéns, Melissa, Deus te abençoe, que essa data repita muitas e muitas vezes e que você seja muito feliz, muito abençoada e muito vitoriosa. Que Deus possa te abençoar muito neste dia de hoje, o dia do seu aniversário e todos os dias da sua vida. Recebo aqui uma lista de nomes de Benevides, no Pará, e todos estes nomes ficam aqui comigo para serem apresentados diante de Deus no final do programa, no altar da intercessão. Eu quero convidar você para no próximo domingo participar na Betel de 2 trabalhos especiais. Pela manhã, no culto das 10h30, nós teremos a cantata de Natal. Vai ser uma bênção. O coral da igreja preparou esta cantata para ser apresentada neste domingo, às 10h30 da manhã. Algo que vai tocar o seu coração. Uma cantata especial, apresentando no cântico toda a narrativa do nascimento de Cristo Jesus. Compareça, Deus vai te abençoar. E domingo à noite, às 19 horas, tem outro culto vibrante. E neste outro culto nós vamos fazer um trabalho especial voltado para a igreja e a família. Pais e filhos, com o propósito de orientar os pais
na formação do caráter cristão na vida dos filhos. Estará conosco o pastor Isaac Heine, e ele é um especialista nesta área, tem dedicado o seu ministério nesta área, é um pastor batista aqui de Goiânia, que me dá o privilégio da sintonia no programa, inclusive a mãe dele assiste o programa, e ele estará conosco na Betel neste domingo, com toda a sua equipe, com a Lana e a sua turminha, e com várias apresentações especiais, mostrando aos pais e às crianças a necessidade de crer em Deus, de conhecer a Deus, de servir a Deus, de buscar a Deus. Então, eu espero você neste domingo, a partir das 19 horas, para este culto maravilhoso que vai acontecer na nossa Betel sede, Avenida T3 com a T8, setor Bueno. Aqueles que acompanham a Betel sabem da nossa preocupação em contribuir com os pais para que os filhos possam ter espaço na igreja. Construímos todo um complexo para receber as crianças. É um conjunto de 5 salas, todas bem ornamentadas, devidamente refrigeradas com ar-condicionado, cada uma delas, e as crianças têm todo o conforto para ali brincarem, para ali estudarem, para ali ouvirem histórias, para ali cantarem e servirem a Deus com alegria. E se você está aí com seus filhos, preocupados com a formação do caráter cristão na vida deles, esteja conosco neste domingo às 19 horas na Betel, participando deste evento. Eu tenho certeza que Deus vai tocar o seu coração de maneira especial, e prepare-se para estar levando os seus filhos na nossa igreja, em todos os trabalhos que fazemos, porque em tudo nós temos um propósito: ver você, sua família, sua casa, seu lar, todos ricamente abençoados por Deus. Portanto, neste domingo, gerando filhos vitoriosos, baseado naquele texto de Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Venha para Betel, você e sua família, e sejam todos ricamente abençoados por Deus, porque Deus tem obras importantes e maravilhosas para operar na vida de cada um. Esse é o Deus que servimos, esse o Deus que nós honramos. Eu quero apresentar para você alguns livros que nós estamos anunciando para que você possa adquirir para o seu fortalecimento espiritual, para o seu crescimento espiritual. Estes livros vão contribuir para que você possa conhecer mais a Deus e servi-lo ainda melhor. Veja aqui, eu estou com esse livro aqui, O Peregrino. Esse livro, O Peregrino, é o livro que, depois da Bíblia, é o livro mais vendido na história atualmente. Olha, é um livro que desde quando foi escrito, tem sido lido por milhões de pessoas, traduzido em todas as línguas. E agora surgiu esse volume, inclusive com ilustrações e comentários, para ajudar ainda melhor a compreender. Esse é um livro que cada cristão precisa ler. Então, esse livro está à sua disposição na nossa loja. Conforto em tempos de enfermidade. Você às vezes passa por enfermidade, fica aí questionando, cada um fala uma coisa, alguém diz fala é demônio, outros falam é pecado, outros falam é isso, e você fica atordoado. Esse livro vai te ajudar a compreender e receber conforto quando, porventura, você passar por algum problema de saúde. É um livro importante, você precisa tê-lo em casa. Mas eu estou com saúde, graças a Deus, amém, maravilha. Mas você tendo o livro em casa, você lê, pode te prevenir de enfermidade, ou guarda lá, quando vir a enfermidade, se porventura um dia chegar, ou alguém da sua casa, você tem um livro para emprestar, o livro para ler, o livro para ajudar a pessoa. Outro livro que eu estou oferecendo a você, esse aqui, Super Ocupado. É para você que vive tão ocupado nesta vida, que não tem tempo para as coisas de Deus. É para aquela pessoa que você sempre convida, promete ir à igreja e não foi, porque diz estava muito ocupado. Esse livro vai trazer uma orientação segura para essas pessoas que nunca têm tempo para Deus. E nós precisamos dedicar tempo para Deus. Tomando decisões segundo a vontade de Deus. Esse livro aqui te ajuda a tomar a melhor decisão. Uma decisão coerente, sensata, correta, vitoriosa, próspera e abençoada. E é Deus quem vai te ajudar. Então esse livro vai te ajudar no momento que você tem que tomar algum tipo de decisão.
antes de partir, encarando a morte com confiança corajosa em Deus. Sabe que morrer é um exercício que todos nós temos que passar por ele. Ninguém está imune de um dia não passar pela morte. Vamos passar. Então é importante a gente conhecer mais, para que você não tenha a morte como um terror, como um pavor. É claro que é bom viver, mas já que teremos que morrer mesmo, vamos estar preparados para isso. E esse livro vai te ajudar. O outro livro importante é Lutando contra a Incredulidade. Quantas vezes você vê Deus operando milagres na vida das pessoas, mas você não consegue crer que Deus pode operar na sua vida. Isso aqui te ajuda a vencer. Lutando contra a Incredulidade. Esse livro é importantíssimo. Quando a fé estremece, lute. Esse livro vai te orientar. Ninguém peca por obrigação. Pecamos porque o pecado oferece alguma promessa de satisfação. Essa promessa nos escraviza, até Deus se tornar melhor e mais desejável que a própria vida. Somente o poder superior das promessas de Deus no Evangelho pode livrar os nossos corações da servidão às promessas rasas e prazeres transitórios do pecado. Ter alegria nas recompensas das promessas gloriosas do Evangelho nos libertará da incredulidade pecaminosa. Neste livro, o escritor fornece um guia bíblico de como encontrar alegria na vitória do Evangelho e assim enfrentar as lutas contra o pecado, que nos conduz à incredulidade, como a ansiedade, o orgulho, a vergonha imprópria, a impaciência, a cobiça, a amargura, o abatimento e a lascívia. Contra tudo isso, você tem a orientação segura neste livro. Estes livros estão à sua disposição na nossa loja virtual, fcgospel.com.br. É só você acessar, ali você escolhe os livros, faz o seu pacote, paga com o cartão e não precisa nem falar com ninguém. O livro chega para você na sua casa em qualquer parte do Brasil. Caso você tenha dificuldade de entrar na internet para fazer isso, faça pelos telefones que eu anuncio aqui. Temos mais ainda outros livros. Temos o livro Não Me Faça Contar Até 3, esse livro já anunciei aqui, vendeu assim rapidamente porque é um livro importantíssimo para quem cria filhos. Esposa Excelente, também outro livro maravilhoso. Coleção dos Salmos. A coleção dos Salmos me parece que só tem 2 coleções de resto. Se você deseja adquirir, eu não vou comprar mais. Então, deseja adquirir, liga, faça o seu pedido antes que acabe. É uma coleção importantíssima. Para você que faz a campanha dos Salmos, então, é de grande valia, de grande ajuda. Tem também Samuca e Seu Pastor, um livro de histórias para criança. Quando os pecadores dizem sim, olha só, importante livro de evangelização. E Pastoreando o Coração da Criança. Isso é importantíssimo. Você pai, você avô, você mãe, você avó, você tio, você tia, você professor de escola bíblica, professor da rede secular de ensino. Esse livro te ajuda muito, Pastoreando o Coração da Criança. Quantas vezes você tem na sua sala de aula aquela criança que não tem nem um pouquinho de docilidade, não tem nem um pouquinho de boas maneiras, não tem nem um pouquinho de fé, não tem nem um pouquinho de um comportamento que pudesse ser razoável. É uma criança difícil, complicada, problemática, e você vai ter aqui um coração preparado de pastor para pastorear esta criança, ser não só um professor ou uma professora, mas principalmente ser um pastor na vida desta criança. É isso que esse livro ensina. Liga, faça o seu pedido e aproveite todas estas leituras, porque Deus quer te abençoar de maneira muito especial e de maneira muito poderosa. Você já ligou para colocar o seu nome no altar da intercessão? Faça isso. Tenho certeza que a sua fé vai atingir o coração de Deus e vai trazer a bênção que você precisa para ser muito mais feliz do que tem sido, para ser muito abençoado e para alcançar aquele milagre que você está precisando para a sua vida. Falando ao Coração procura somar com você nessa busca constante de Deus e receber dele aqueles milagres, maravilhas e bênçãos que ele pode e quer operar na vida de cada um. Vamos para a primeira mensagem bíblica de hoje. Leia comigo, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 1. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 1. Assim está escrito. Vamos lá? Quanto à administração que se faz dos santos
Não é esse o texto. Eu pedi 4, escreveram 9. Vou pedir aqui a minha Bíblia para que eu possa ler. Desculpe aí o erro, mas o texto que eu quero ler é 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 1. Eu chego aqui logo para ler com você. Aqui está. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfaleçamos. Tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfaleçamos. O apóstolo Paulo foi um homem muito usado por Deus. E ele recebeu de Deus este ministério importante, de fazer a obra do Senhor, usando sempre os recursos e equipamentos disponibilizados por Deus para aquele que faz a sua obra. Ele disse, olha, primeiro eu tenho um ministério que pode ser também algo misterioso, porque o ministério é assim, ele é cheio de mistérios, cheio de coisas importantes, gloriosas, que Deus vai revelando à medida que vamos exercendo o ministério. O ministério, ele existe para ministrar. Então, eu, como cristão, devo receber este ministério porque, através dele, eu ministro, primeiro, a Deus a minha adoração. Segundo, ao próximo, a comunhão. Ao meu irmão em Cristo, a comunhão. E ao pecador, a salvação. Este é o papel importante. Faço isso debaixo da misericórdia divina. Misericórdia esta que é Deus colocando no coração miserável, porque o sentido de misericórdia é a somatória de duas expressões latinas, mísero e corde, que juntadas traz esta palavra portuguesada misericórdia, que tem o significado de colocar no coração o miserável. E este é o propósito divino, colocar no coração toda pessoa pecadora que é um miserável, porque o pecado leva à morte. O pecado leva ao inferno, o pecado leva à condenação, o pecado leva à tristeza, o pecado leva a dificuldades enormes na vida. Então, quem está envolvido no pecado precisa da misericórdia de um Deus que é santo, santo, santíssimo, poderoso e glorioso. E ele, se fosse agir com a justiça, segundo aquilo que merecemos, ninguém ficaria vivo, todos seriam fulminados. Então, ele não usa conosco da sua justiça, mas usa da sua misericórdia. E no filtro dessa misericórdia, filtro esse que é o sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo o pecado, ele nos faz novas criaturas abençoadas e felizes. E nós não podemos e não devemos desistir. Por isso Paulo está dizendo, não desfalecemos. Porque muitas vezes nesse trabalho de ministração, que é algo que Deus nos deu e que misericordiosamente tem manifestado, nós temos a tendência de desfalecer. Às vezes você convida uma pessoa para ser crente, ela rejeita. Convida a pessoa para ir à igreja, ela te enrola aí dias e dias e nunca vai. Convida essa pessoa para que participe com você de um núcleo de oração, um núcleo de evangelização, coisa assim. Essa pessoa fala que vai e nunca vai. No dia tem 1001 desculpa, aquela questão de estar muito ocupado, coisa assim e tal, e nunca vai. E você, vou desistir, não vou falar mais com ninguém. Até hoje, com todos que eu falei, ninguém atendeu o meu apelo, eu vou desistir. E é justamente isso que o diabo quer, que você desista. Às vezes ele mesmo coloca embaraços para que você não continue nesta tarefa. Mas Paulo está dizendo, olha, o ministério que recebi do Senhor, debaixo da misericórdia dele, eu não devo jamais desfalecer, desistir. Por maiores que sejam as dificuldades, por maiores que sejam os problemas, por maiores que sejam os impedimentos, por maiores que sejam as recusas, por maiores que sejam as falsidades das pessoas em dizer que vão atender e não atendem, nós não podemos desistir. Porque continuando que nós vamos alcançar a vitória. Quando você lê o versículo anterior, que é 2 Coríntios 3,18, você vai observar que quando nós exercemos este ministério, temos o reflexo da glória de Deus na nossa vida. O texto diz, refletimos a glória de Deus.
esse refletir a glória de Deus significa que Deus, ao ver-nos fazendo a sua obra, repousa sobre nós a sua atenção, manifesta sobre nós a sua glória, para que nós possamos assim ser verdadeiramente instrumentos diferenciados diante das pessoas sobre Deus, sua palavra, sua vontade, seu propósito. Então veja, Paulo está dizendo que nós não devemos desfalecer. Primeiro, porque quando estamos fazendo a obra de Deus, levando a palavra evangelizadora, convidando as pessoas para irem à igreja, levando as pessoas, convidando-as a assistir o Falando ao Coração, a glória de Deus manifesta na nossa vida, para que nós possamos ter autoridade e termos fé também para fazermos esta obra. Agora, quando você lê o versículo posterior ao 2 Coríntios 4:1, que é o 4:2, você vai ver que ali nós rejeitamos aquilo que não contribui para o nosso bem e requeremos aquilo que vem verdadeiramente para nos abençoar. Então veja, fazer a obra de Deus é assim, você rejeita o mal e requer o bem, e desta forma Deus vai te abençoando de maneira especial. Então veja, nós precisamos cada dia compreender que o papel de ser canal de bênçãos não é só de um pastor, não é só de um líder de uma igreja, não é só de um líder de um ministério, não é só de um líder de uma célula, de um núcleo, de um grupo de oração. Não, é mais do que isso. Receber esta bênção de poder ministrar no nome do Senhor é, acima de tudo, um privilégio de cada cristão. Que às vezes nós somos tendentes a pensar, bom, isso aí é coisa de pastor, é só para pastor, é só para obreiro, é só para líder. Não, para todos nós que lideramos e você que é liderado. Porque o Evangelho de Cristo é a responsabilidade que temos de pregá-lo a toda criatura, eu, você, cada um de nós. E veja, quando fazemos isso com muita fé, Deus nos abençoa, Deus nos orienta, para que nós possamos rejeitar o que é falso e requerer o que é verdadeiro. Justamente isso. Porque o Espírito Santo vem para nos dar a orientação segura. Quando você se depara com a situação falsa, você logo rejeita. Quando você se vê numa situação que é verdadeira, aí você requer aquilo e contribui para que bênçãos possam acontecer na sua vida e na vida da pessoa que você alcançar. Veja, nós temos este ministério, que é segundo a misericórdia de Deus. E não podemos desfalecer jamais, porque quando exercemos, nós refletimos a glória de Deus na nossa vida e alcançamos pessoas para que vivam felizes. E conseguimos também ter a autoridade para rejeitar aquilo que é falso e viver aquilo que é verdadeiro. Isso conduz-nos a caminhos de vitórias e bênçãos e conquistas de maneira gloriosa a cada dia. Vamos orar? Quero orar com você, quero orar por você. Coloca a mão no coração. Vamos orar com muita fé, crendo no milagre, crendo na bênção, crendo na vitória. Oremos então. Senhor Deus, eu apresento diante de Ti agora todas estas pessoas que oram comigo. E sobre elas, ó Pai, eu quero pedir a Tua unção, a Tua virtude, a Tua bênção, a Tua proteção. Que o Senhor possa alcançar estas pessoas onde estão agora, refletir na vida delas a Tua glória e manifestar o Teu poder que cura, que liberta, que abençoa, que fortalece. E operar os milagres necessários para que elas tenham portas abertas, para que elas tenham muitas vitórias, para que elas vivam o melhor desta vida, para que elas possam nunca desfalecer no ministério de declarar a Tua bênção na vida de pessoas e viverem, ó Pai, debaixo da Tua misericórdia, rejeitando toda a falsidade e tomando posse de cada verdade, para que então vivam uma vida melhor, mais feliz e mais abençoada. Abençoa este homem, esta mulher, este pai, esta mãe, este esposo, esta esposa, este lar, esta família. Abençoa sonhos e projetos de cada um. Opera, Senhor, na vida dos Teus filhos. Eu oro sempre no nome de Jesus. Amém. Você tem sido abençoado através deste programa? Conta o seu testemunho. Você tem me ajudado a fazer esse programa?
saiba que isso faz bem a você, porque você se associando a mim, nós vamos juntos fazendo esta obra. E a recompensa pela obra feita será não somente minha, mas sua também. Eu compartilho estas bênçãos com vocês. E todos vocês que me ajudam, eu quero que se sintam aqui ao meu lado, me ajudando a fazer esta obra, que é uma obra de fé, uma obra feita com muito amor, uma obra feita com muita paixão, uma obra extraordinária, feita para Deus, com muita alegria no meu coração. Sempre chego a você ao vivo para ministrar estas bênçãos sobre a sua vida. E você pode colocar o seu nome também no altar da intercessão. Ao fazer este exercício de fé, ligar, passar o seu nome, nome de amigos, parentes, familiares, para serem colocados diante de Deus, você está trabalhando estes mecanismos espirituais que você tem. E eles vão se ativando e você agora mesmo está vivendo uma fé viva em Deus pelos milagres recebidos. Estou recebendo aqui nomes de Salvador, na Bahia, nomes de Goiânia, então são muitos nomes. Nomes de Cariacica, no Espírito Santo, nomes de Trindade, aqui em Goiás, nomes de São Luís do Maranhão, nomes de Fortaleza, no Ceará, de Vila Velha, no Espírito Santo, de Ananindeua, no Pará, de Recife, no Pernambuco, de Manaus, no Amazonas, de Manaus, o nome de Maria da Conceição, que está aniversariando hoje. Parabéns, Maria da Conceição. Deus te abençoe, que essa data repita muitas e muitas vezes. Recebo nomes de Goianira, aqui em Goiás, nomes de Porto Velho, Rondônia, nomes de Aparecida de Goiânia, e todos estes nomes eu daqui a pouco apresento diante de Deus no altar da intercessão. Toda segunda-feira, às 8h20 da manhã, eu reúno na Betel com os pais para orar a favor dos filhos. Então, daqui a pouco, quando termina o programa aqui, eu já desço correndo lá para Betel, 8h20, nós começamos esta oração. É um momento especial de 40 minutos, das 8h20 às 9h, com café da manhã servido depois da oração. E é a oportunidade para você ser ricamente abençoado por Deus. Compareça, nós ali cantamos, oramos a favor dos pais e depois a favor dos filhos, pedindo a bênção de Deus na vida de cada um deles. Compareça você nesta segunda-feira, 8h20 da manhã, logo após o término do programa, corra para lá e vamos juntos orar, pedindo para que Deus abençoe os nossos filhos, guardando, protegendo e sustentando com a graça maravilhosa que só Ele pode fazer esta obra. Eu quero ler com você mais um texto bíblico para a segunda mensagem de hoje. Leia comigo Mateus capítulo 7, versículo 3. Assim está escrito. Mateus 7, 3. Leia comigo. Tenho certeza que esta palavra vai tocar profundamente o seu coração. Deixa eu ler aqui na Bíblia, não deu certo sair aí no vídeo, mas nós vamos. Apareceu lá. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Observe essa palavra de Jesus. Por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Infelizmente, pensa comigo, muitos de nós, muitas vezes vemos defeitos nas pessoas e esquecemos que nós somos humanos como elas são, que temos também defeitos como elas têm e, portanto, não podemos ficar aí, esquecendo do nosso defeito e levantando os defeitos dos outros. Sabe que aquele que sempre aponta para os defeitos das pessoas, na verdade, está empreendendo uma fuga, chamada fuga psicológica. Ele quer mostrar o defeito dos outros para que ninguém veja os seus. Quando você vê alguém só levantando defeito contra as pessoas, ele está usando essa estratégia. Ele está desviando a atenção das pessoas para si, para que não vejam os seus graves defeitos e assim ressaltando os defeitos dos outros. Jesus condenou essa prática. Jesus, por quê? Você vê os defeitos das pessoas e não observa os seus próprios defeitos. Porque os defeitos das pessoas você não vai corrigir. Agora os seus, você pode corrigi-los. Então veja, é muito mais importante você ter essa capacidade de avaliar a si próprio. Avaliar a si próprio. Você sabe que não é fácil ser avaliado por outras pessoas. E aí, quando você só avalia as pessoas, você está fazendo aquilo que não gostaria que fizessem com você. Quando você
próprio se autoavalia, aí você diz, vou corrigir esse problema, vou corrigir esse comportamento mal, vou corrigir esse defeito, vou corrigir esse desvio de conduta, vou corrigir, e você só vai melhorando. Agora, ficar olhando os defeitos dos outros, apontando os defeitos dos outros, criticando os outros pelos seus defeitos, é carregar para si mesmo condenação. Por quê? Você acaba ressaltando os defeitos que você tem. Porque no momento que você critica alguém, o outro olha para você. E aí diz, olha, o sujo falando do mal lavado. Não é isso que a gente sempre vê acontecendo? Então, o melhor mesmo é atender o que Jesus está dizendo e dizer assim para si mesmo, eu vou olhar para os meus defeitos e vou tentar corrigi-los. Vou tentar cada dia melhorá-los, ou melhorar a minha vida, para que eu possa vencer os meus próprios defeitos. E cada um vai cuidando da sua própria vida. Não sou eu que vou corrigir o defeito do outro. Eu posso até ajudar, mas não posso pensar que eu sou bom a ponto de apontar o defeito de quem quer que seja. Então é importante nós termos essa capacidade de nos avaliarmos antes de avaliarmos alguém. Conta-se que um casal morava numa casa que tinha muitas vidraças, e ali naquela casa, aquela mulher era muito assim perfeccionista, gostava das coisas muito organizadinhas dentro de casa, das roupas muito limpinhas, as vasilhas muito brilhantes, tudo muito arrumadinho. E ela observava a vizinha e via que a vizinha, de acordo com a concepção dela, era muito desleixada, muito porca, como diz os goianos. E aí ela sempre criticava. O marido está tomando café e ela dizia, olha para o varal da vizinha, roupa dela tudo suja, encardida, manchada, ou vizinha porca. E todos os dias aquela conversa. Na hora do almoço, ela sempre levantava algumas coisas da vizinha. O marido já estava cansado de ouvir a sua esposa levantar defeitos da vizinha. Um dia, o marido não ia trabalhar, era feriado, ele levantou mais cedo, a esposa ainda ficou dormindo, e ele foi fazer alguns serviços domésticos. Saiu, arrumou alguma coisa no jardim, e ele observou que precisava fazer uma limpeza nas vidraças da janela. Pegou uma mangueira, pegou uma escova, água, sabão, pôs num balde, e aí ele saboou todas as janelas, e jogou água, limpou, ficou tudo uma maravilha. A esposa acordou mais tarde, naquele dia, estava tudo tranquilo, preparou o café, colocou o café na mesa, chamou o marido, que estava lá fora todo molhado, todo sujo, falou, toma um banho, vem tomar o café. O marido foi, tomou um banho, vestiu uma roupa quentinha, sentou na mesa e foi tomar aquele café gostoso, preparado pela sua querida esposa. Aí ela chega para ele e fala assim, até que enfim, esta vizinha tomou jeito na vida. Eu estava observando há pouco, olha para você ver, disse para o marido, as roupas dela todas limpas no varal, de tanto eu falar de cá, eu acho que ela criou vergonha na cara e tomou uma atitude, e agora está lavando melhor as suas roupas, tudo muito limpo, tudo muito bonito. O marido tomando aquele café, colocou a xícara no lugar, parou um pouquinho, voltou-se para a mulher e disse, acontece, mulher, que o que estava sujo não era a roupa da vizinha, era sim as nossas vidraças, as nossas janelas. Com as nossas janelas sujas, você olhava por elas e via sujeira na roupa da vizinha. Mas a sujeira não estava lá, a sujeira estava cá. Hoje eu levantei de manhã, lavei todas as vidraças e agora você está vendo que a vizinha não é porca como você disse, sempre disse, mas é tão aciada como você também tem sido. Só que nós estávamos olhando para as coisas dela, baseado na nossa sujeira e criticando a ela pela sujeira nossa e não dela. Olha só que vergonha, não é? Quantas vezes nós criticamos o defeito de alguém, quando na verdade o defeito está em nós. Por isso Jesus nos orienta a olharmos primeiro para nós mesmos, para que nós possamos buscar a correção, buscar a mudança, buscar a bênção dele na nossa vida e tomarmos uma atitude para melhorar e aí não sair procurando defeitos nas pessoas, porque defeitos e virtudes são inerentes do ser humano. Se eu quiser achar defeito em você que está me assistindo, é só você se apresentar diante de mim
conversar comigo, eu vou achar 1001 defeitos. Mas se eu quiser achar virtudes, se eu acho 1001 defeitos, eu vou achar 100.001 virtudes na sua vida. Então, é a questão de opção, é a questão de decisão. Eu vou encontrar defeitos ou virtudes nas pessoas. Se eu encontro defeitos, eu estou escondendo os meus, tentando esconder os meus. Agora, se eu procuro virtudes, eu vou começar a imitar essa pessoa, porque eu vou ver tanta virtude nela que dá vontade de melhorar, dá vontade de crescer, dá vontade de corrigir os defeitos e parecer com aquela pessoa. Então, é uma questão de decisão, que você possa decidir por Cristo, ao invés de ficar olhando o defeito nas pessoas, ver as suas virtudes. E a sua vida será muito melhor e muito mais abençoada no nome de Jesus. Quero orar com você que está doente, você que está enfermo. Coloca a mão sobre a enfermidade agora. Oremos com fé, crendo no milagre, crendo na bênção, crendo na vitória. Oremos. Senhor, estendas as tuas mãos, eu te peço, no nome de Jesus, sobre todas estas pessoas que estão agora orando comigo. Veja seus problemas, suas enfermidades, suas dores, seus dilemas, suas dificuldades. Estendas as tuas mãos poderosas agora para curar, porque o Senhor pode curar. O Senhor é o dono da vida. O Senhor é o dono de todas as coisas. E aquilo que é impossível a nós é perfeitamente possível ao Senhor. Libera virtude sobre estas pessoas agora e opera milagres, porque no teu nome, Jesus, eu repreendo toda a enfermidade. É no teu nome, Jesus, que eu repreendo toda a doença. É no teu nome, Jesus, que eu repreendo todo o espírito de enfermidade na vida destas pessoas. E declaro a cura pelo poder que há no teu nome, ó Jesus. Amém. Vamos para a leitura do Salmo 123, Salmo de campanha desta semana. Salmo que eu quero que você leia 20 vezes hoje, segunda-feira, 20 vezes amanhã, terça-feira, 20 vezes depois de amanhã, quarta-feira, 20 vezes na quinta-feira, 20 vezes na sexta-feira. Lendo este Salmo 20 vezes por dia, durante 5 dias, você terá feito a campanha de 100 leituras do Salmo. Mas é ler pensando, é ler meditando, é ler orando, é ler aprendendo, é ler tomando posse de cada promessa, é ler sendo abençoado. Você pode fazer a campanha para você ou para alguém que você ama. Vamos para o primeiro versículo? Leia comigo, Salmo 123, versículo 1. Para ti que habitas nos céus, levanto os... Para ti que habita nos céus, o versículo não saiu todo. Eu vou pedir a minha Bíblia aqui para que eu possa ler o texto de hoje. Nós estamos hoje com problemas aí nos caracteres e as coisas estão meio complicadas. Mas eu tenho a Bíblia aqui para recorrer a ela e ler com você e ministrar a bênção da palavra de Deus. Para ti que habita nos céus, levanto os meus olhos. É importante nós entendermos que olhar para Deus significa trazer bênção para a nossa vida. Lá em Isaías 45, 22 está escrito: olhai para mim e sereis salvos, vós todos, os termos da terra. É sempre importante nós sabermos que quando nós fixamos os nossos olhos em alguma coisa, nós podemos desejar aquilo e trabalhar para alcançá-la. E a mesma coisa é a busca a Deus. Nós devemos fixar os nossos olhos, os olhos da nossa fé, neste Deus que pode todas as coisas, porque Ele está no céu, mas está presente também onde estamos. Vamos para o versículo seguinte, o versículo 2. Eis que, como os olhos dos servos atentam para as mãos dos seus senhores, e os olhos da serva para as mãos da sua senhora, assim os nossos olhos atentam para o Senhor nosso Deus, até que tenha piedade de nós. O salmista aqui faz um paralelo entre olhar para as pessoas e olhar para Deus. Olhar para as pessoas que nós dependemos dela e recebemos dela a atenção porque estamos olhando. Aqui está dizendo que da mesma forma devemos olhar para Deus e esperar a atenção de Deus voltada para nós, porque a atenção dele voltada para nós significa milagres, bênçãos e maravilhas a cada dia. O versículo seguinte, o versículo 3, diz assim: tem piedade de nós, ó Senhor, tem piedade de nós,
pois estamos assaz fartos de desprezo. É sempre importante nós sabermos que temos um Deus piedoso, um Deus misericordioso, um Deus amoroso, um Deus que ouve as nossas orações. E quando nós chegamos ao ponto de falar, Senhor, tem piedade de nós, é porque estamos passando por um momento difícil, às vezes no fundo do poço, um beco sem saída, numa situação realmente complicada. Aí nós clamamos a Deus. Lembra de Bartimeu? Ele fez uma oração parecida. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Ó Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Foi um clamor da alma, foi um clamor do desespero, foi um clamor que ele fez com toda a intensidade, sabendo que Deus, o Senhor Jesus, iria ouvi-lo. E nós temos o exemplo aqui para seguir e fazer a mesma coisa. Vamos para o último versículo do Salmo 123, que é o salmo de campanha desta semana. A nossa alma está sobremodo farta da zombaria daqueles que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Veja, nós muitas vezes ficamos nesta vida passando por situações as mais adversas. Somos criticados, somos zombados, somos incompreendidos, somos perseguidos e muitas outras coisas. Mas nós não podemos deixar que isso toma conta da nossa vida. Nós temos um Deus que olha por nós, nós temos um Deus que nos guarda, nós temos um Deus que nos defende, nós temos um Deus que nos abençoa. E é assim, faça a campanha desse salmo, Salmo 123. São somente 4 versículos, bem fácil de você fazer esta campanha. E tenho certeza que nesta semana Deus tem bênçãos importantes e maravilhosas para a sua vida. Prepare-se, eu oro em seguida com você no altar da intercessão. Quero neste instante apresentar diante de Deus os nomes das pessoas que já chegaram aqui para mim. Olha que tem muitos nomes, olha só. Vou ler os nomes das cidades que eu ainda não li. Tenho aqui nomes de Ananindeua, no Pará, de Santa Bárbara, de Goiás, de Campo Grande, Rio de Janeiro, nomes de Eusébio, no Ceará, de Salvador, na Bahia, inclusive dos Estados Unidos, New Jersey, nos Estados Unidos, o nome de Cláudio Tonilli, que está aniversariando hoje. Quero cumprimentar o Cláudio Tonilli, desejando a ele muitos anos de vida, muita alegria, muita paz, muita saúde e muitas bênçãos de Deus. Tenho mais nomes aqui chegando, de Guapó, de Aracaju, de Juazeiro, na Bahia, de Goiânia, então são muitos nomes. Tem mais uma lista chegando aqui para mim, São Luís do Maranhão, também de Salvador, Bahia, Natal, Rio Grande do Norte, de Goiânia, Aparecida de Goiânia, Manaus, Belém e assim por diante. Prepare-se, já vou ungir aqui a minha mão, vou estender essa mão ungida no vídeo e vou ministrar na vida de todos vocês uma bênção, um milagre, algo especial de Deus. Ore comigo, creia no milagre, creia na bênção, creia na vitória. Oremos. Senhor, diante de Ti eu quero apresentar todos estes nomes e pedir que as Tuas mãos poderosas que são, estejam estendidas para tocar cada uma dessas pessoas agora, aonde elas estão, em qualquer parte do mundo. Olha, Senhor, para cada uma, veja suas necessidades, seus conflitos, seus problemas, suas dificuldades e entra com providência agora na vida de cada pessoa. Manifesta a Tua graça, manifesta a Tua glória, manifesta o Teu poder, opera milagres, abençoa, salva, liberta, cura, abra portas, opera vitórias, Pai. Sê com todas essas pessoas, tira dos corações delas todo o peso que carrega e proporciona ao Pai uma bênção nova e especial. Sê com todos os Teus filhos, manifestando a Tua glória, operando milagres e abençoando cada uma. Eu oro sempre no Teu nome, Jesus. Amém. Estamos chegando ao final do Falando ao Coração de hoje. Quero agradecê-lo pela honrosa sintonia. Se Deus nos permitir, estaremos juntos no próximo programa. Um abraço ungido para você, fica na paz do Senhor Jesus, Deus te abençoa poderosamente e diga comigo, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus.